Oi, tudo bem? A paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja muito bem espiritualmente, psicologicamente. Que você esteja bem, muito bem, em nome de Jesus. Que você esteja bem emocionalmente e que você esteja nesse dia de hoje com o coração aberto, com o coração cheio da bondade de Deus, cheio do amor, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paz, cheio de perdão, cheio de abundância de Deus. É 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, eu quero falar de desejos. Desejo que muitas das vezes pode ser muito bom. Desejo que pode nos fazer feliz, mas desejo que pode nos trazer a maldição, como aconteceu com Davi. Davi, o Senhor levantou o profeta Natã, e deu a ele uma revelação, e ele foi até onde estava Davi, levando essa revelação de Deus, e Deus fez uma comparação de um homem que tinha muitas ovelhas, rico, muitos bois, e existia outro homem que tinha uma cordeirinha. Vocês vão ver no capítulo 12, a partir do versículo 1. O outro homem era pobre, ele tinha uma cordeirinha que cresceu com ele comia junto com ele, cresceu com os filhos dele, e de repente essa cordeirinha também dormia muitas das vezes nos braços dele. E aí o profeta Natã foi contar essa história, foi trazer essa revelação para Davi. Davi então falou assim: este homem que matou, chegou um dia um viajante na casa do homem rico, e ele não queria se submeter a matar uma das suas ovelhas, a matar um dos seus bois, e ele matou a cordeirinha do homem pobre. E Davi e o profeta Natã contando ali, dando a ele o entender que aquele homem que tinha feito tal coisa não boa diante dos olhos do Senhor era o rei Davi. Então o profeta Natã disse, contando para ele a história que o homem tinha matado a cordeirinha, o rico tinha matado a cordeirinha do homem pobre. E Davi então falou assim: esse homem merece morrer, esse homem não merece viver. Então Deus agora toma a boca do profeta Natã e diz: este homem é você, Davi, que matou o seu capitão Urias ao fio da tua espada para ficar com a sua mulher. Pois assim diz o Senhor, que a espada do Senhor irá para dentro da sua casa. Meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Misericórdia, meu Pai. E o que acontece? Nós vamos ver que Davi, se eu fosse Davi, é a minha conjectura que não está na Bíblia, se eu fosse Davi, eu não quebraria a minha aliança com Deus, como certamente eu não vou quebrar a minha aliança com Deus, como você também. Essa mensagem é para você ter cuidado, para você não quebrar a aliança com Deus, para que a espada do Senhor não venha transpassar a tua vida, nem a tua casa, ou a qualquer um de nós. Se eu fosse Davi, eu não quebraria a minha aliança com Deus por conta de um princípio, de um desejo carnal. A Bíblia diz que Davi, então, armou emboscada para o seu soldado, para o seu capitão Urias, e ele cobiçando a sua mulher Betseba. Davi chegou um dia da vida de Davi, que nesse dia ele não foi para a guerra. Davi então acordou precisamente tarde. É a minha conjectura que não está na Bíblia, deveria ser umas 10, 11 da manhã. Davi então sobe na sacada do palácio, sobe no terraço do palácio e olha para baixo e vê a mulher de Urias ali lavando roupa, fazendo os teus afazeres. E de repente ele, no coração dele,
procede o desejo maligno, o desejo possessivo satânico. E de repente ele cobiçou, e de repente ele imaginou que para ele ter a Betseba, para ele ter a mulher do seu capitão Urias, ele teria que exterminar o seu capitão, para que ele ficasse com a mulher do capitão dele, Urias, e para que ninguém ficasse sabendo. Aleluia, ai, alacandarábia, ai, alavá-se, anagasubicai, xaramanagasubikai, meu Deus. Mas a Bíblia diz que nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor, aleluia. E a Bíblia diz que então Davi cometeu tal coisa. Você sabe o que acontece? Quando eu começo a examinar esse texto, eu começo a ver, eu começo a entender o porquê que Davi acordou tarde, o porquê que Davi subiu para o terraço, o porquê que Davi atenciou a olhar para baixo. Porque o crente, quando ele perde o gosto, quando ele perde o prazer de ir para as madrugadas, descer na oração, quando ele já perde o gosto, o temor, o desejo de orar, aí começa agora a nascer, a brotar no coração do crente que já perdeu a concupiscência, já perdeu o contato, já perdeu a comunhão. Aí entra a concupiscência dos pensamentos malignos, dos desejos perversos. Existem desejos, amados, que nos leva a agradar a Deus. Existem desejos que nos leva, se nós não prestar atenção, nos leva para o inferno. Existe desejo que nós temos que prestar muita atenção, principalmente você, que está com o ministério começando aí agora a decolar. O diabo não vai te afrontar enquanto você estiver no vale, enquanto você estiver no deserto, o diabo não vai te afrontar não, querido. Mas no dia que Deus começar a levar seu ministério, a manifestação do seu ministério, o diabo vai começar a investir. Quanto que ele tem investido, não só em mim, mas em você também. Eu pregava uma mensagem um pouco mais cedo falando sobre o reconhecimento da fraqueza, que nós temos fraquezas, que nós somos limitados. Eu pregava mais cedo sobre Romanos capítulo 12, versículo 10, o segundo devocional dessa manhã. Eu prego vários devocionais durante o dia, assim que Deus me dá graça, que Ele me dá a palavra, que Ele me dá entendimento, eu prego. Eu não perco, eu não jogo nada fora, eu não deixo passar nada, porque eu sei que tem alguém do outro lado que precisa. Assim como nós também se fortalecemos com esses devocionais. Cada vez estamos blindados. Quando o crente deixa de levantar cedo, de orar, e que ele acorda tarde, e que sobe no coração dele de subir o terraço da casa dele começar a olhar para a cidade, que é bonito, né? Assim como Davi fez, é bonito. Olhar para a cidade, claro. Agora, quando você está em cima do terraço da sua casa, ou está no último andar do seu apartamento, ou no terceiro andar, que você olha para a rua, que ali o seu apartamento tem a janela de frente para a rua, aí você começa a observar o tempo, a observar as pessoas passarem. E nessa observação pode vir acontecer de você desapercebidamente você acontecer como Davi. Pode passar alguém que te chama a atenção e você pode subir no teu coração e na tua mente. Eu acredito, é a minha conjectura que não está na Bíblia, eu acredito que Davi, ele já estava, todo pecado é perdoado. Mas o pior pecado é aquele premeditado. É aquele que você premedita ele e você acaba cometendo ele e Deus sabe que você premeditou, porque Ele sonda os corações como nossos pensamentos. E Davi premeditou.
E na casa de Davi foi a desgraça. Ou seja, a palavra desgraça no hebraico e no original é porque a graça de Deus já havia saído. E agora entra a manifestação das trevas e a espada do Senhor entra na casa de Davi. Houve estrupo, houve brigas, houve guerras, houve muitas coisas que não podia ter acontecido. Por quê? Porque, na verdade, o que não poderia ter acontecido, Davi deixou acontecer. Subiu no coração dele desejo. Tem desejo que agrada a Deus e vai fazer a gente ficar mais perto dele. Agora, tem desejo que nós temos que pedir a Deus que nos brinde o nosso coração para que não pecamos contra ele, porque nós somos sujeitos. Eu falei mais cedo, no segundo devocional de hoje, eu falei mais cedo, Romanos capítulo 12, versículo 10, eu falei mais cedo sobre as nossas fraquezas. E nós alcançamos a perfeição, é quando nós oramos, é quando nós estamos revestidos pelo poder da palavra, nós alcançamos, aleluia, o fortalecimento em Deus. Aí nós conseguimos vencer nós mesmos. O nosso pior inimigo não é o diabo. O diabo é o nosso inimigo. Mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Essa matéria, essa carne. O nosso pior inimigo é a nossa natureza humana. E a Bíblia diz que nós temos que ter controle. Nós temos que ter domínio próprio. Tem gente que diz assim, que cair do homem e levantar de Deus. Ei, querido, não vem com essa não vem com essa história não. Somos sujeitos à queda sim. Agora, pelo amor de Deus, tem um monte de gente por aí que faz vergonha. Cai todo dia, cai toda semana, e esses pastores que não têm visão, bota esses caras em cima do altar, bota essas mulheres para pregar, bota essas mulheres para louvar, que só vive caindo e levantando, caindo e levantando. Até quando você vai ficar caindo? Até quando você vai ficar caindo e levantando? Que tipo de... Você não teve um encontro com o Senhor. Você não teve um encontro com Jesus. É por isso que você não consegue se firmar. Porque quem tem um encontro com Jesus vai fugir da aparência do mal. Eu deixo para você essa mensagem. E Deus vai falar com alguém que está do outro lado. Ele vai falar com você. Cuidado, querido. Cuidado, que nós temos desejo, nós temos vontade, mas nós temos que ter cuidado. Porque ninguém aqui é forte, é o Superman. Falei mais cedo sobre isso. Nós temos que se brindar pelo poder da palavra. Se eu fosse Davi, eu não subiria para o terraço. Se eu fosse Davi, eu continuaria nos seus aposentos, mas eu continuaria orando, eu continuaria adorando, porque se ele tivesse continuado nos seus aposentos, continuado tocando a sua harpa, Deus teria o livrado. Mas ele deixou ser tentado. Há uma coisa, eu querer que meu desejo seja tentado, que meu desejo seja realizado. E outra coisa é eu querer atentar para que meu desejo seja consumado e realizado. É um perigo quando você tenta para que o seu desejo seja realizado. É um perigo quando você atenta pelo teu desejo, que você premedita a despertar um desejo que você não pode despertar. Mas é muito bom quando Deus atenta pelos nossos desejos e pela nossa vontade. Deus também atenta pela nossa vontade, amados. Deus também atenta pelos nossos desejos. Só basta a gente estar se brindando na palavra, se fortalecendo na oração. É mais um devocional desse dia de hoje. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, em nome de Jesus.